A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia para a nossa meditação, e o verso de hoje se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 29, onde o Senhor Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Que verso maravilhoso, onde somos convidados a aprender de Jesus. Quero mencionar coisas que o crente precisa aprender de Jesus. Há muitas coisas que precisamos aprender de Jesus. Vou mencionar apenas 12, há muito mais. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós devemos aprender de Jesus, de acordo com esse verso, olha só, e aprendei de mim que sou manso. É aprender a ser manso. Tem muita gente brava por aí, gente que briga por qualquer coisa. Nós temos que aprender a ser manso. Manso não significa ser bobo, manso significa aquele que sabe e deixa-se dominar, como um cavalo selvagem que se deixa domar. Então, ser manso é aprender com Cristo. Então, olha só, primeira coisa que devemos aprender é ser manso. Segunda coisa também está aqui, ser manso e humilde, humilde de coração. A soberba não tem lugar no reino de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então precisamos aprender a ser manso, aprender a ser humilde. Outra coisa que devemos aprender é fazer boas obras. Tito, capítulo 3, verso de número 14, diz assim: e os nossos aprendam também a se aplicar às boas obras. Aprender a aplicar as boas obras é importante. Outra coisa que devemos aprender, muito importante para todo crente verdadeiro, aprender a obediência. O próprio Jesus aprendeu a obediência. Hebreus 5:8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Há certos sofrimentos que nos ensina a obediência. Deuteronômio capítulo 17, verso 19, também diz o que nós devemos aprender a temer a Deus. Deuteronômio 17, 19, diz que nós devemos ler a palavra e terá consigo, e lerá nela todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor. Aprender o temor do Senhor. Salmo de número 119, versículo de número 73, a palavra de Deus diz que nós temos que aprender os mandamentos. As tuas mãos me fizeram, me aperfeiçoaram, dai-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Efésios capítulo 4, verso 20, diz que nós devemos aprender a Cristo, ou aprender de Cristo. Olha só, Efésios 4:20, diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Devemos que ver o exemplo de Cristo e aprender dele. Romanos capítulo 16, versículo de número 17, diz que nós devemos aprender a doutrina. Romanos 16, 17 diz: rogo, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, que aprendesses e desviai-vos deles. Aprender a doutrina e desviar daqueles que promovem dissensões e escândalos. Nós também temos que aprender a parábola. Marcos 13, 28, Jesus menciona a parábola da figueira, da qual nós devemos aprender. Olha só, Marcos capítulo 13, versículo de número 28. Está escrito assim: aprendei, pois, a parábola da figueira.
não é? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Essa parábola é uma parábola escatológica, onde nós devemos aprender. Mateus 9, verso de número 13, Jesus fala de nós aprendermos a misericórdia, não é? Aprender a ter misericórdia, aprender a perdoar os outros. Olha, Mateus, capítulo ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Isaías 26, 9 diz que nós devemos aprender a justiça. E 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6, diz que nós devemos aprender a não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. Tem gente que gosta de ficar lendo as entrelinhas da Bíblia e não aprende nem o que está escrito. 12 coisas que o crente precisa aprender. Primeiro, aprender a ser manso. Segundo, aprender a ser humilde. Terceiro, aprender as boas obras. Quarto, aprender a obediência. Quinto, aprender o temor do Senhor. Sexto, aprender os mandamentos. Sétimo, aprender a Cristo. Oitavo, aprender a doutrina. Nono, aprender a misericórdia, a parábola. Décimo, aprender a justiça. 11º, a misericórdia. E 12º, não ir além do que está escrito. Deus abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva. Deus te abençoe.